e do surgimento dessas igrejas independentes, mega igrejas voltadas para esse tipo de coisa, ele é que serviu de berço para o que é chamado a Nova Reforma Apostólica. Esse é o nome que se dá ao movimento, Nova Reforma Apostólica, NRA. As pretensões desse movimento, que cresceu no mundo todo e no Brasil, são de deixar a gente assim abismado. Você pergunta, quem é o cara que organizou isso aí? Vocês já ouviram o nome que eu vou falar aqui. C. Peter Wagner. Lembra do Wagner? Aquele cara do movimento de crescimento de igreja, que depois passou para Batalha Espiritual. O último livro dele, que eu comprei saindo dos Estados Unidos. O título é This Changes Everything. Isso muda tudo. Onde ele narra as mudanças que ele passou na vida. Era calvinista, virou arminiano. Acreditava na soberania de Deus, acredita agora na teologia aberta, teísmo aberto, que Deus não conhece o futuro. Tinha um culto tradicional, agora tem um culto contemporâneo. Acreditava no governo de presbíteros e pastores, agora acredita no movimento apostólico. Eu digo, mas como é que um cara desse que não tem convicção nenhuma, o cara é pragmático, ele muda, né? Como é que esse cara conseguiu ser o líder desse movimento da Nova Reforma Apostólica? Carisma, fala bem, quem já leu os livros dele sabe que ele escreve muito bem, né? E é assim do tipo que não confronta. Meu irmão, você não me aceita como apóstolo? Não tem problema nenhum. Nós continuamos amigos, do mesmo jeito. Ele não é do tipo assim que vai bater com os inimigos, né? Então ele é muito popular. Influenciou Neuza Tioca, Valnice Milhomes, Rony Chaves, que é da Costa Rica e que é o maior apóstolo da América Latina, né? O Rony Chaves. Vou falar dele já já. Então Wagner escreveu dezenas de livros sobre apostolado. E você pergunta por que é que ele mudou. Vê o argumento de Wagner. Ele diz assim: quando eu estava defendendo o movimento de batalha espiritual, eu acreditava sinceramente que se a gente usasse as estratégias corretas para amarrar o diabo, oração de guerra, destronar Satanás, quebra de maldições, a gente implementaria o reino de Deus nesse mundo. A gente abafaria o reino de Satanás e a igreja estaria pronta para a vinda de Jesus. Mas o tempo passou e não aconteceu. E de fato não aconteceu, né? A gente sabe o fracasso do movimento de batalha espiritual nas pretensões dele. Não aconteceu. Eles vêm desde 80... né, falando em guerra espiritual, amarrar Satanás, decretando que os principados e potestades brasileiros estão amarrados, e não aconteceu nada. E ele diz, agora eu achei a solução em 2001, quando Deus me revelou. É que estavam faltando os generais dessa guerra. Estavam faltando os generais. E quem são os generais? Os apóstolos. Era isso que estava faltando. Agora eu entendi. Porque ele acredita que Deus revela, são novas revelações. Deus vai revelando estratégias, Deus vai revelando o que é que Ele quer para a igreja. Então, agora ele recebeu em 2001 a revelação de que o movimento de batalha espiritual em si é insuficiente, precisa de generais que comandem o movimento de batalha espiritual. E aí então, ele disse que teve uma visão, né, várias profecias, Cindy Jacobs, né, uma que profetizou que ele era apóstolo de Deus, Oral Roberts, não, teve outro lá, são vários nomes, é muita coisa, né? Profetizou que ele era para ser apóstolo, finalmente ele, muito relutante, aceitou lá, teve uma cerimônia que ele se ajoelhou, alguém veio com a espada, botou no ombro, e eu te declaro apóstolo, tal, e por aí vai. Então, ele passa a se chamar apóstolo Peter Wagner, né? Ele é o apóstolo Peter Wagner hoje, e é o líder, se não mais o líder, mas ele é o patriarca desse movimento. Não confunda com outro patriarca brasileiro. Estou dizendo que ele é o mentor desse movimento, né? O mentor desse movimento. O Wagner é o sistematizador. É o cara que tem as ideias, é o cara que pensa nesse movimento. As pretensões de Wagner e do movimento de Nova Reforma Apostólica muita. Eu vou tentar resumir aqui. Mas, basicamente, eles dizem o seguinte: a igreja errou quando, no século I, limitou o apostolado aos 12 e Paulo. Foi um erro da igreja, porque a igreja deveria ter nomeado novos apóstolos. À medida que os apóstolos iam morrendo, eles deveriam ter sido substituídos por outros apóstolos. Mas a igreja não fez isso. A igreja fechou com os 12 e Paulo. Os missionários não eram chamados de apóstolos, nem isso eram, né? O nome apóstolo ficou restrito a Paulo e os 12. E se nomearam presbíteros e bispos para governar a igreja. Esses presbíteros e bispos fizeram um trabalho muito ruim, porque eles não tinham autoridade. A prova disso é o surgimento da igreja católica, o surgimento das heresias. Quando Deus deu a reforma protestante foi pela metade, porque os reformadores deveriam ter restaurado o ofício apostólico na igreja.
E agora o que é que Deus está fazendo? Uma nova reforma, que é apostólica. E aí eles dizem, essa reforma que Deus está fazendo agora, restaurando os apóstolos da igreja, é maior do que a reforma protestante. É mais profunda e muito mais extensa, e vai mudar a face do cristianismo. Palavras literais dele. Vai mudar a face do cristianismo. Vai ser outro cristianismo. Em vez de ser um regime democrático, de presbíteros e pastores, tem que ser um regime teocrático, onde Deus governa através dos apóstolos. Onde Deus governa através dos apóstolos. Porque é a única maneira, ele diz, de enfrentar, isso ele fala direto, o reino do mundo. Como é o reino do mundo? Os poderosos governam. O mundo tem um sistema, Satanás tem um governo, e só um governo forte pode suplantar outro. Para que a igreja se restaure no mundo, para que ela domine o mundo, ela tem que subverter o domínio de Satanás. E para isso ela precisa de apóstolos que deem a visão, que tenham autoridade, que comande a palavra de Deus, juntamente com os profetas. Então, esse é o ponto central do movimento, chamado de Nova Reforma Apostólica, que a gente chama de dominionismo também. É o nome que já pegou, né? Não confunda com o teonomismo ou o amilenismo, que é uma posição escatológica que diz que a igreja vai ganhar o mundo antes da vinda de Cristo, não é isso? E que o milênio, então, se dará depois que o mundo inteiro se converter a Jesus através da pregação do Evangelho. O pessoal confunde isso com o dominionismo apostólico. O dominionismo apostólico é diferente. Ele diz a mesma coisa. A igreja vai dominar o mundo, mas através da guerra espiritual e da autoridade dos apóstolos, pela instalação do governo apostólico, não só na igreja. E aqui o Wagner criou um conceito interessante, mas na igreja estendida, que é a sociedade. E ele cria o conceito de apóstolo de mercado. Já ouviram falar dos 7 montes? São 7 áreas da humanidade, política, economia, saúde, arte, diversão, guerra, 7 áreas da humanidade, em que Deus vai levantar apóstolos para governar. Ou seja, na área econômica, Deus vai levantar um apóstolo que vai transferir, eles usam esse termo, transferência de riqueza, que vai transferir a riqueza do mundo para a igreja. Deus vai fazer sinais e prodígios nessa época, ressurreição de mortos, muito maior do que os apóstolos fizeram. O mundo vai ser governado por apóstolos instituídos por Deus. Vocês acham que isso é loucura de Wagner? Vai ler René Terranova. A mesma coisa, Estevão Hernandes, a mesma coisa, Valnice, Neuza Itioca, todos os apóstolos têm a mesma visão de que Deus, a igreja vai dominar o mundo através da restauração do governo apostólico. E essas ideias que a gente chama de dominionismo não são novas. Elas primeiro apareceram depois da reforma na Inglaterra, através de uma mulher que iniciou um movimento chamado de Later Rain, baseado lá no profeta Joel. Eis que envio as chuvas temporãs e as serôdias. As chuvas serôdias são as chuvas que vêm depois para amadurecer a colheita. É chamada da chuva atrasada, ou a chuva tarde, ou later rain. Não é? Então essa mulher pegou essa profecia de Joel para dizer que antes da vinda de Cristo, Deus haveria de derramar a chuva serôdia para amadurecer o mundo e preparar o mundo para a vinda de Jesus. E nesse período a igreja haveria de crescer, prosperar, dominar o mundo, milhões e milhões de conversões, curas, sinais e prodígios pela mão dos apóstolos. Nós estamos falando aqui de 1700 e pouco. Esqueça o nome dessa mulher, mas está no livro, compre que você vai ver. Mas ela começou esse movimento. Esse movimento foi depois apanhado por outros na Inglaterra e nos Estados Unidos. Já ouviram falar do exército de Joel? É um movimento nos Estados Unidos que é Later Rain. Segue isso também. E os apóstolos da nova reforma apostólica seguem exatamente a mesma coisa. É que eu não trouxe aqui para ler para vocês as profecias da apóstola Cindy Jacob sobre o Brasil. Que o PIB do Brasil vai ser maior do que os dos Estados Unidos nos próximos 6 anos. Né? Você precisa ver que Deus, em 2011, Terra Nova decretou que era o ano aceitável do Senhor. E disse que em 2011, no Brasil você teria curas, sinais de ressurreição de mortos, todos os desviados, filhos de crentes voltariam, a prosperidade dos crentes iam ganhar casas, iam ganhar propriedades e negócios. Né? Então, profetizando esse tipo de coisa, a gente pensa assim, esse pessoal está falando isso. Não, eles estão seguindo o que eles acreditam. Que Deus vai restaurar
a situação mundial debaixo de uma igreja governada por apóstolos antes da vinda de Jesus. Esse é o ponto central, é esse messianismo escatológico deles. Que eles fazem parte da última geração, estão preparando a igreja para a vinda de Jesus. É por isso que são todos dispensacionalistas ou pré-milenistas. A milenista é tranquila, não cai nessa, né? Mas pré-milenista, dispensacionalista, a gente é blindado, né? Mas pré-milenista, amilenista e dispensacionalista, né? Chega perto lá. Mas nenhum deles é milenista, pode ter certeza disso. Estou zoando, brincadeira. Bom, vou falar sério agora, eu tenho que me concentrar, que eu estou fazendo a palestra aqui. Vamos lá.